Boa noite, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um essa noite. Se você tiver com o seu boletim, você vai ver que o pastor Gilton não perdeu os cabelos dele. Eu não sou o pastor Gilton, né? Ele me intimou, e aí usou da autoridade de pai para substituir, para ele ficar lá com a minha mãe, que não está bem, não estava passando bem hoje. E aí, quando vai avançando a idade, um depende do outro, né? Então, eu fiquei nessa incumbência de trazer a mensagem da parte do Senhor Jesus aqui para os irmãos nessa noite. Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Estaremos lendo dos versos 16 ao 20. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versos, então, de 16 a 20. Diz o seguinte: Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e o saudavam, dizendo: Salve o Rei dos Judeus! Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora, a fim de o crucificarem. Oremos. Deus e Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, que a Tua palavra ela venha ao encontro dos nossos corações. Que nós possamos compreender, ó Pai, a grandeza da Tua palavra, a grandeza do Teu sacrifício feito por nós ali na cruz, em nome de Jesus. Amém. Puseram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. O cenário então está definido, uma sexta-feira, logo cedinho da manhã, as autoridades, em conselho, juntamente com os anciãos, com os escribas e com todo o sinédrio ali reunido, amarraram Jesus e entregaram Jesus a Pilatos. O dia só estava amanhecendo. Esse dia tornou-se palco das mais terríveis acontecimentos, marcou toda a história da humanidade. Judas traiu Jesus Cristo e entregou para ser crucificado. Pedro, que se achava então o mais corajoso dos discípulos, negou. Na hora, ele negou ser um dos 12 apóstolos. E Jesus, que então só fizera o bem, ele foi condenado, foi arrastado e foi afligido. O tormento ali iniciado fora profetizado mais de 700 anos antes. Isaías 53, verso 3 diz o seguinte: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. A profecia, meus irmãos, então, ela se cumpria. Os evangelhos expõem detalhes, tempo de grande aflição. Jesus celebrava a Páscoa com os 12 discípulos, revela que Judas o trairá. Jesus institui então naquele momento a ceia, o pão e o vinho, como nós iremos participar logo mais, simbolizando já o sofrimento que ele haveria de passar. Jesus canta um hino com os seus discípulos. Era como se ele já estivesse fazendo uma despedida com eles. Sai para o Monte das Oliveiras. Prediz que todos o abandonariam. Declara que Judas o trairia. Pedro o negaria. Lá no Getsêmani, a batalha, a agonia de Jesus em oração por todo aquele momento,
quando ele declara ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, passa de mim esse sofrimento. O traidor então aponta Jesus Cristo. Jesus Cristo é preso, Jesus Cristo é caluniado, Jesus Cristo é humilhado, Jesus é ridicularizado, injuriado, açoitado. Sofreu tudo isso no meu lugar e no seu lugar, tudo com o propósito de nos salvar. Os detalhes da angústia que afligiam a Jesus mostravam anarquia e desrespeito para com ele. Um blefe de coroa, uma coroa forjada, não para realçar, mas uma coroa feita para maltratar. Não para dignificar o mestre, mas para ridicularizar o Rei dos Reis. Puseram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Era terrível escárnio ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem diria? A pessoa mais justa, a pessoa mais ilustre que o mundo um dia conheceu, sofrendo a mais indigna chacota. Era o Deus feito homem, suportando terrível desonra, com o propósito de nos honrar. Enfrentando o pior castigo para nos livrar da condenação do pecado. Condenado, o justo seguia como se injusto ele fosse. Para sermos declarados justos, ele pagava o preço que era um preço meu e seu, era um preço nosso. Como também afirmou o profeta Isaías, no capítulo 53, versos 4 e 5, quando Isaías profetizando falou: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós os considerávamos como aflito, ferido, oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados, ou nós fomos sarados, como fala em outra tradução. Os traços desse cenário parecem apavorantes, repulsivo, mas de fato o profeta falava da pessoa mais fantástica que o mundo um dia iria conhecer. A expressão máxima da graça divina, Deus feito homem, Jesus de Nazaré. Por que então o profeta falou que Jesus Cristo não tinha beleza? Por que disse que a sua aparência não era boa? O profeta não falava simplesmente do homem Jesus, mas ele particularizava nessa antevisão, mais de 700 anos antes, a dor que Jesus Cristo padeceria, que Jesus Cristo passaria por mim e por você. Isaías pintava um cenário em cores proféticas, a dor e a agonia no Calvário naquele momento. Nessa visão, Isaías falou então da fronte sangrenta de Jesus. Ele foi ferido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e ele foi moído pelas nossas iniquidades. Os relatos nos evangelhos asseguram que a fronte de Jesus ela foi ferida. Mateus 27, 29 fala: e tecendo uma coroa de espinhos puseram-lhe na cabeça. Marcos também relata: e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que havia tecido. João também nos traz esse relato, no capítulo 19, verso 2. Os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe sobre a cabeça de Jesus. Lucas é o único dos evangelhos que não menciona a coroa de espinhos em si, mas Lucas fala do sofrimento. Lucas fala que os soldados zombaram, que os soldados feriram a face de Jesus, feriram o corpo de Jesus.
Meus irmãos, quando nós pensamos na fronte de Jesus ensanguentada, que lições a gente pode pensar? O que a gente pode trazer à mente com a fronte ensanguentada? O que ela fala aos nossos corações? A fronte ensanguentada, ela acentua a humanidade de Jesus. Ao usar aquela coroa de espinhos, Jesus Cristo deixava de lado a sua majestade divina. Ele não era um super-homem, ele não era um mega-homem, um super-herói, mas ali ele se tornou um homem como eu e você, ser humano. O quadro, naquele momento, era de humilhação, o quadro era de pancadaria, era de espancamento. Havia a tortura que antecedia aquele momento da crucificação. Servia como um brutal prefácio do que haveria de acontecer. Jesus Cristo foi condenado à tortura e à crucificação. Pilatos o entregou para ser açoitado e crucificado. É interessante a gente parar para pensar que as tiras de couro usadas naquele momento, aquelas tiras de couro, geralmente elas eram entrelaçadas com pedaços de metal em suas pontas, ou ossos pontiagudos, de tal forma que transformavam o corpo da pessoa em uma massa altamente sangrenta. A violência daquele momento de chicoteação era tão grande que muitos, às vezes, o condenado morria, antes mesmo da execução da sua pena máxima. A coroa de espinhos foi somente uma entre as muitas indignidades daquele momento. Um ato de completa humilhação, ironizando Jesus como um rei, manto de escarlate, coroa de espinhos, vara, simbolizando o cetro que era usado pelo rei para poder zombar ainda mais a Jesus. Os soldados ajoelhados, não ajoelhados em sentido de reverência, mas fingindo uma reverência ao rei e zombando de si, falando: salve, então, rei dos judeus. Foi também um ato de tortura, de espancamento. Além da coroa, bateram na cabeça dele, cuspiram nele e deram-lhe bofetadas. A coroa de espinhos serviu para ridicularizar Jesus e aumentar ainda mais o seu sofrimento como Jesus homem. Introduzida na cabeça, a coroa lhe feriu a sua fronte. Os espinhos pavorosos e terríveis fizeram sangrar a fronte de Jesus. A coroa, não se sabe ao certo qual planta se usava, mas certamente era uma planta com grandes espinhos que feriram a cabeça de Jesus. E quando batiam na sua cabeça, quando batiam na cabeça de Jesus, feriam ainda mais, entrando a coroa na sua fronte. E os espinhos penetravam e dilaceravam ainda mais a cabeça de Jesus. Meus irmãos, além de acentuar a humanidade de Jesus, a sua fronte ensanguentada, ela realça a divindade de quem Jesus era. Jesus foi tratado não somente como um condenado qualquer, mas Jesus foi ridicularizado como alguém anormal para a sua época. Algumas pessoas, ao verem a cena armada para ridicularizar Jesus, podem ter pensado que se tratava de um louco. As ações dos líderes religiosos revelavam inveja, revelavam ódio. As ações dos judeus revelavam indiferença, revelavam ingratidão. As ações de Pilatos revelavam irresponsabilidade e covardia. E as ações dos soldados revelavam ignorância e crueldade. Ali não estava um homem comum, não estava um condenado qualquer. Jesus
ele não era um subversivo, Jesus não era um criminoso, Jesus não era um ladrão, Jesus não era um perturbador, ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus feito homem. Ele havia, então, escolhido deixar a sua glória para conosco habitar e havia sido obediente até a morte e morte de cruz. Por isso a sua cabeça estava inclinada e a sua fronte ferida e a sua fronte ensanguentada, porque Deus, feito homem, ele estava ali sofrendo em nosso lugar. A fronte ensanguentada, ela também fala, meus irmãos, da vitória de Jesus. João afirma que Jesus Cristo, na cruz, ali naquele momento, inclinando a cabeça, ele entregou o Espírito. Está relatado em João 19:10. Podia parecer, então, uma cena de derrota. Se a gente olhar só para aquele momento, a gente tem essa tendência de achar isso uma cena de derrota. Que tristeza! Aquele que tanto falou da vida, agora terminava a sua vida morrendo em uma cruz. O pior sacrifício que podia ter para a época. Mas naquela fronte ferida, naquela fronte inclinada, naquela fronte inerte estava a vitória do amor de Deus, a vitória do plano divino para a salvação do mundo. A coroa posta na cabeça de Jesus Cristo, apesar de ser de espinhos e não de louros, ela falava da vitória de Jesus Cristo. Naquela coroa, os espinhos se transformaram em flores, a maldição se tornava em bênção e a humilhação resultou em glorificação do Filho de Deus. O que parecia então terminar lá na morte, foi então a conquista para a vida e vida eterna. Uma coroa usada para a derrota foi feita troféu de vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A fronte ensanguentada de Jesus nos ensina, meus irmãos, que a vida realmente ela tem muitos espinhos que nos ferem, espinhos que muitas vezes nos machucam. A fronte do Filho de Deus estava ferida pelos espinhos, porque ela carregava sobre os pecados do mundo, sobre Jesus os pecados do mundo, e o pecado ele fere, o pecado ele nos tortura, o pecado destrói o ser humano. O hino 130, que nós vamos cantar daqui a pouco, parte dele fala o seguinte: ó fronte ensanguentada em tanto opróbrio e dor, de espinhos, coroada com ódio e furor, tão gloriosa outrora, tão bela e viril, tão abatida agora de afronta e escárnio vil. Estás tão carregado, mas todo fardo é meu. Eu só me fiz culpado e o sofrimento é teu. Eu venho a ti tremente, mereço a punição, mas olha-me clemente, com santa compaixão. A fronte do réu, ali naquele momento, estava ensanguentada. O que os homens podiam então dele pensar? Ele é Deus feito homem, se doando para nós, homens. Olhando aquela fronte ensanguentada, a terrível coroa de espinhos, nós vemos Jesus, homem, que sofreu no nosso lugar. A fronte estava ensanguentada. Os homens pensavam estar lidando com mais um réu, um simples condenado, com um homem qualquer. Mas ali não estava um simples homem, ali estava o próprio Deus. Olhando a fronte ensanguentada, nós vemos o único Filho de Deus,
com aquela coroa de espinhos. Ele diz que deixou a sua glória e veio para salvar a mim e a você. Ele veio para nos salvar. A fronte estava ensanguentada. Os homens pensam que o réu está esmagado por toda aquela humilhação, por toda aquela situação, por toda aquela dor, mas o réu, ele está vivendo a glorificação. Pensavam que aquele réu estava caminhando para a morte, mas ele conquistava a vida. Pensavam naquele momento que ele estava sendo derrotado, que a cruz seria a derrota de Jesus, mas ele é para sempre vitorioso. Diante dele, todo joelho se dobrará. Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, Barrabás, monarcas, presidentes ou governadores, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele, só Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Que Deus aplique essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.